Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o Endermi e serei o professor de vocês neste dia. E hoje nós vamos refletir sobre um filósofo que sempre é tema no Enem. Então, hoje, nas Ciências Humanas e Sociais, vamos falar um pouquinho da política de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Então, ele é um filósofo moderno. Rousseau ele vai aparecer muito nas questões do Enem, na questão da política, mas Rousseau vai desenvolver muitos pensamentos, principalmente voltados à educação do ser humano. Tanto que ele vai dizer que o correto no processo educativo é trabalhar até certa idade a questão da convivência da criança e seu autodescobrimento, para depois trabalhar as questões mais científicas, as questões mais voltadas à prática das ciências. Então, ele vai partir muito da realidade natural do ser humano para o processo de construção do conhecimento. E o pensamento político de Rousseau vai estar voltado também nessa crença no ser humano enquanto um ser que pode construir sua realidade quando não tem uma interferência constante diretamente. E aí nós vamos entender isso um pouquinho mais. Vamos lá? Primeiro nós vamos entender o embate entre Rousseau e Hobbes. Thomas Hobbes, vai ter um pensamento que vai nos lembrar um pouquinho Maquiavel. Thomas Hobbes vai dizer o seguinte, olha, o homem, a natureza humana, não é uma coisa legal, porque o ser humano ele é imprevisível. Então, este ser humano, para poder viver em sociedade, tem que existir algo que determine o seu viver, determine a sua existência em sociedade. E o contraponto de Rousseau é justamente não tem que existir, porque a natureza do homem é bom. O que vai acontecer é a sociedade que vai estragá-lo. Vamos entender isso melhor. Hobbes vai conceber o estado natural como guerra, o estado social como fonte de segurança individual. Quando Hobbes nos diz a questão do estado natural, é o ser humano como ele é, o seu nascimento, a sua subjetividade. E Hobbes vai considerar essa subjetividade como um ponto de discordância entre os seres humanos. E este ponto de discordância é o que pode gerar um caos social. E aí ele vai dizer o seguinte, o estado social como fonte de segurança. O que significa esse estado social como fonte de segurança? Quando existe um acordo entre as individualidades, determinando o que a comunidade vai adquirir, vai conseguir, vai se realizar, aí eu vou ter uma ordem social. Então não vai ser a ação de um indivíduo, o meu eu, que vai se impor na sociedade, e sim a ação de todo o coletivo, de toda uma comunidade que vai definir a existência de cada indivíduo daquela comunidade. Só que, no caso, Rousseau não vai concordar com isso. Rousseau vai definir o estado natural como fonte da liberdade e da igualdade, essencialmente bom. Quanto à sociedade política, era a fonte da guerra, posto que instaurava a desigualdade entre os homens. Rousseau vai dizer o seguinte, olha, todos nós nascemos iguais. A sociedade que acaba nos diferenciando, nos rotulando, criando as desigualdades entre os homens. Então, Hobbes e Rousseau vão ter este embate, vão ter essa grande discussão. O que é melhor para o ser humano? Ele viver a sua natureza, que é pura, que é inocente, e através dessa vivência definir a sociedade, ou a sociedade já vir com padrões pré-determinados para que esse ser humano, em sua individualidade, se encaixe? Essa é a grande questão da nossa reflexão. Vamos lá? Então, vamos entender o que é estado natural e estado social na visão de Hobbes primeiro, ok?
O estado natural. Os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Conforme esse autor, os homens são maus por natureza. O homem é o lobo do próprio homem, pois possuem um poder de violência ilimitado. O homem é o lobo do próprio homem. A cantora Pitty, na música O Lobo, interpreta isso de uma forma magistral e faz também esse contraponto de Hobbes e Rousseau. Quando ela fala que houve um tempo em que os homens e suas tribos eram iguais, veio a fome, então a guerra, para alimentá-los como animais. Ou seja, ela vai fazer esse contraponto. Os homens nasceram iguais, todos são iguais. Aí vem Rousseau, sim, realmente, todos são iguais. No entanto, na primeira dificuldade, no primeiro momento, no primeiro desafio, esses homens se transformam em animais. O lobo do homem, lobo no sentido de predador, de perigo, daquele que destrói o outro para satisfazer sua vontade, seu desejo, sua necessidade. Então, o estado natural que Hobbes vai abominar do homem é justamente esse. Vamos lá, o que é o estado social? O estado social, todo o poder do cidadão seria transferido diretamente para o governante a fim de manter a vida e a paz, sem guerras e mortes, além de controlar o instinto do lobo, esse lobo do homem. Isso daria através do contrato social, contrato com Leviatã. É necessário. O Estado, como soberano absoluto, tem o poder sobre seus súditos, que assim o autorizam através do pacto social. Então vamos entender primeiro o que é esse contrato com Leviatã. O que é um Leviatã? Leviatã era um monstro fenício marinho que se assemelhava aos titãs na mitologia grega, só que ele pertence à mitologia fenícia. Então era um ser sem limites, é um ser que, de uma vez só, engolia embarcações, engolia diversas embarcações, diversos barcos, diversos animais e os mantinha dentro da boca. Então esse contrato com o Leviatã é justamente esse controle que vem para manter este homem em segurança e manter este lobo devidamente preso. Ou seja, a individualidade do egoísmo humano não vai respingar na sociedade. Por quê? Essa individualidade do egoísmo humano é que traz a guerra, é que traz a morte, segundo Thomas Hobbes. Já Rousseau vai ter uma visão bem diferente disso e nós vamos ver. Então lá, o homem é o lobo do próprio homem. Já para Rousseau, a realidade é outra, chega a ser uma coisa até romântica. Rousseau vai dizer o seguinte: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então nós podemos ver isso até mesmo em alguns filmes. O Matrix, quem teve a oportunidade de assistir o Matrix de 1999, ele vai trabalhar justamente essa questão. O ser humano que por natureza, e aí nós vamos lembrar um pouquinho de Locke, é como uma tábula rasa, uma folha em branco, que a existência dele vai sendo preenchida através da experiência e dos sentidos, né? Então, essa existência do ser humano quando ele nasce, e aí na visão de Rousseau ele nasce puro, vai sendo preenchida pelos conceitos das diversas instituições sociais. Então vai ser preenchido primeiro pela família, depois pelos grupos que a família frequenta, religião se a família frequenta e a sociedade como um todo. Escola, claro, também uma grande fonte de formação, e a sociedade como um todo. E Hobbes vai interpretar isso, Rousseau vai interpretar isso de uma forma negativa. Ele vai dizer, olha, essa intervenção social tal qual é uma intervenção que vai
corromper o que há de mais puro no ser humano, o que há de mais puro em sua realidade. Tanto que foi o que eu disse no início da aula. Ele vai desenvolver uma pedagogia valorizando as primeiras experiências humanas, principalmente as experiências de convivência. Então, Rousseau identifica o estado de natureza com a idade do ouro, quando os homens eram todos livres e iguais entre si, vivendo em harmonia e paz. Quando eu falo dessa idade do ouro, eu lembro das primeiras comunidades humanas, as comunas, onde todos partilhavam tudo o que tinham, onde todos partilhavam todos os seus bens. O que era de um, era de todo mundo. Não havia separação de famílias, não havia separação de locais, todos conviviam naquele mesmo espaço, naquela mesma realidade, com os mesmos direitos e mesmos deveres. Então, a idade do ouro que Rousseau quer apontar aqui é justamente essa. As primeiras comunidades humanas que viviam em sua natureza enquanto seres humanos e nessa natureza viviam bem, viviam em paz. Vamos continuar? A origem da propriedade é também a origem da desigualdade, pois as diferenças naturais não devem ser levadas em conta, mas apenas aquela que instaura uma desigualdade de fato, que é a desigualdade social que aí origina. A origem da propriedade é também a origem da sociedade, pois o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu. E encontrou pessoas. Talvez o pecado original do homem, a expulsão do paraíso, e isso eu estou falando dentro de uma visão de Rousseau, seja justamente esta frase: isto é meu. Quando eu fecho uma possibilidade para outras realidades, eu estou criando um princípio de desigualdades. Então, Rousseau vai dizer o seguinte, olha, a criação do Estado vai partir desse isso é meu. Então, a minha cidade, a minha comunidade, o meu reino, e isso vai fazer com que eu não conviva com os demais que estão dentro dessa realidade. E essa sim vai ser a fonte do mal do homem. Porque a partir do momento que o homem declara isso é meu, ele vai trabalhar em função de posse, em função do ter, não do ser. E a corrupção humana vai estar justamente nisso. Então, Hobbes vai trabalhar essa questão política dizendo, Rousseau vai trabalhar essa questão política dizendo, olha, nós temos que realmente, primeiro, valorizar a existência do homem, porque o homem é bom. Ele não é isso tudo de ruim que eu ouvi lá em Maquiavel, que eu ouvi em Hobbes, não. O homem é bom. Mas como a sociedade interfere na sua existência, interfere em seu ser? Vamos lá? O contrato social, e aí nós vamos voltar lá em Hobbes, o contrato social que institui o Estado é visto por Rousseau não como um resultado da ação de todos os indivíduos, como viam Locke e Hobbes, mas como a ação dos indivíduos ricos coagindo os mais pobres, na tentativa de garantir para si as benesses da propriedade. Então, nós vamos fazer esse ping-pong de Hobbes e de Rousseau. Então, a primeira coisa que o Rousseau vai criticar do Hobbes é a questão do contrato social. Ele não vem para garantir a realização de todos, ele vem para definir o que é seu e o que é meu. E quando ele define o que é seu e o que é meu, ele cria uma segregação, ele cria uma diferença de classes. E é justamente o que Rousseau vem criticar. Depois, para ser garantia da igualdade, sem alienar a liberdade humana, o pacto social deve abranger a todos os indivíduos. Ou seja, uma frase muito conhecida
e na prática, às vezes, pouco usada. Todos somos iguais diante da lei. Todos temos direitos e deveres por sermos cidadãos. Olha só o que o Rousseau traz para a gente e a gente aplica até hoje. Só que, muitas vezes, a política vai estar mais voltada, a questão das políticas, das realidades, vão estar mais voltadas a Hobbes, na questão dessa definição de papéis e de lugares, do que nesta criação, neste desenvolvimento da liberdade tal qual é. E nessa divisão, ninguém pode ficar de fora, pois, nesse caso, estabelecer uma desigualdade que corromperia a sociedade assim instituída. Então, gente, a realidade humana, a política que Rousseau vai propor para essa realidade humana é justamente uma política de igualdade. O que um tem, igual lá nas comunas, todos devem ter. O que um desenvolve, todos devem desenvolver. Apostando neste ser humano tal qual ele é. Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e seus bens, e de cada associado, com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se todos, só obedece, contudo, a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse problema fundamental, cuja solução é o contrato social deve oferecer essa solução, segundo Rousseau. Rousseau não vai negar que realmente os homens têm que ter um acordo entre si mesmos, afinal de contas, cada gosto, cada individualidade traz uma vontade que vai ser antagônica, que vai gerar conflitos. Então, realmente, é necessário que se estabeleça um contrato social. Mas um contrato social que respeite a liberdade do ser humano, que respeite a natureza do ser humano e que também ofereça para esse ser humano condições iguais de existência, condições iguais de sobrevivência, de realidade. Deste modo, não há em Rousseau abdicação da liberdade para a instituição do Estado, posto que este nada mais é do que a reunião do conjunto dos indivíduos, devendo ser a expressão da vontade geral, isto é, a resultante das vontades individuais no que diz respeito às questões comuns e coletivas. Lembrando aqui também que a política de Rousseau propõe uma participação de todos no processo. Porque, uma vez que eu não participo, eu abro mão da minha liberdade. Então, se são direitos iguais, efeitos iguais, eu também tenho que estar nessa construção. É um ideal democrático que nós vivemos, de certa forma, hoje também. Quando eu abro mão da minha voz política, da minha opinião política, eu estou voltando lá no contrato com o Leviatã. Estou deixando ser dominado. Rousseau vai propor justamente ao contrário. Olha, você também tem que participar. Porque você é um indivíduo tal qual o outro é. Tal qual o outro está. O seu governante não é diferente de você, que vocês têm a mesma natureza, a mesma realidade. Então vamos lá para a tela. Como na perspectiva deste filósofo, a soberania não é do governo, os ocupantes da máquina administrativa, mas do povo, enquanto conjunto dos indivíduos pactuantes. Não há submissão individual, pois no Estado se realiza a igualdade política de cada indivíduo, assim como a liberdade e se realiza ao obedecer às leis criadas por ele mesmo e que não são leis que são criadas de exceção impostas por outrem. Então, Rousseau está querendo justamente dizer isso. Nós temos que ser membros ativos do processo político. Nós temos que participar como membros ativos de nossa comunidade
de nossa sociedade, oferecendo o que há de melhor do nosso ser, que é isso que Rousseau vai trabalhar com a gente. Uma vez que eu abro mão dos meus direitos enquanto cidadão, eu volto lá ao contrato de Leviatã com Hobbes. E o que Rousseau vai propor? Não, nós não vamos ter um contrato com Leviatã de Hobbes que domina todas as coisas. Nós mesmos vamos nos representar e nessa representação buscar a nossa realização enquanto indivíduos, enquanto membros de uma sociedade. Então, meus caros, eu agradeço demais. Continuem estudando para o Enem, lembrando que Enem é conhecimento e senso crítico. E até a próxima aula.